O cristão não tem vida fácil, é uma luta atrás da outra, são inimigos que se levantam, problemas que às vezes você não sabe nem de onde veio. Você diz, isso aconteceu por acaso, na hora que eu vi, eu já estava sendo atingido por um mal e tive que lutar contra esse mal, contra esse problema. E de fato isso acontece. A gente lê aqui na história de Davi, quantos inimigos ele enfrentou, e esse agora que a gente lê aqui no capítulo 20, é interessante a gente ler o início do capítulo, quando ele fala justamente isso, que aquele inimigo se levantou por acaso. Olha que interessante esse texto. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, que é um homem do mal, das trevas, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicre. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Quer dizer, dividiu novamente o reino. Olha que inferno, que guerra. Quer dizer, acabava de vencer uma batalha tão difícil. Na verdade, o próprio filho havia se levantado contra ele, dividiu todo o reino. Aquela situação, ele viveu como fugitivo e o filho perde a vida. Quer dizer, uma situação dolorosa, momentos difíceis. Daqui a pouco parece que está tudo calmo, surge um novo inimigo por acaso contra Davi. E a nossa vida, pessoal, não é diferente. Serão inimigos, dificuldades, problemas, e que nós precisamos estar aqui, apoiados na palavra de Deus, voltados para Ele, para que a gente possa sobressair, vencer todos esses inimigos, assim como o próprio Deus enfrentou o mal no céu, A primeira batalha já acontece no céu, contra Satanás e os anjos e que se levantaram contra Deus. Assim nós também vamos enfrentar muitas lutas, mas cabe a cada um de nós agirmos, tomarmos a decisão, a atitude de se voltarmos para Deus e confiar, e com certeza a vitória vem, como veio para Davi diante dessa circunstância. E aí venceu esse inimigo Seba. Depois você pode ler o restante do texto, surge um outro problema. Qual o problema? A fome. Diz aqui no capítulo 21, e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou o Senhor e ele lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Quer dizer, uma consequência de um ato de Saul que já tinha passado tantos anos, surgiu anos depois para aquele povo. Já deve ter ouvido falar que aquilo que você planta, você colhe, Aquilo que você faz, lá na frente tem uma consequência. E está aqui uma prova clara disso. Anos havia se passado, agora quem estava reinando não era mais Saul, era Davi, mas ainda assim veio uma consequência por conta de um ato lá atrás da casa de Saul, e que só se apartou através do cumprimento do que aquele povo pediu, que foi vingança contra a casa de Saul. Não foi contra Mefibosete. Davi preservou a vida dele como havia prometido, porém outros filhos de Saul que foram gerados pelas concubinas tiveram que perder a vida por conta daquela praga de mais de 3 anos que estava sobre o povo. Só que Davi, ainda assim, no final de tudo, honrou a casa de Saul. No versículo 14, diz bem assim: enterraram os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disto, Deus aplacou a terra. Diz aqui que juntaram todos os corpos esses 7 filhos, essas 7 pessoas que perderam a vida, e juntamente com esses ossos de Saul, de Jonatas, enterraram e colocaram eles ali para que fossem honrados, em um lugar honrado, na sepultura ali do pai de Saul. Quis, quer dizer, até o final da vida, Davi procurou honrar a casa de Saul. E a Bíblia fala, muito legal aqui, de 4 grandes guerras contra os filisteus, e de 4 gigantes que nasceram, que se levantaram, e que outros homens, não foi Davi, mas outros homens, derrubaram esses gigantes. E o finalzinho, no versículo 22, diz assim: esses 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Eu queria que você entendesse isso. Quem é de Deus, quem é da fé, gera discípulos, geram pessoas que vão seguir o seu exemplo. A verdade é essa: você, quando está num ponto de liderança, você que está à frente de algo, as pessoas estão olhando, e só o fato de você decidir servir a Deus, as pessoas estão olhando você, estão observando o seu comportamento.
E Davi formou, né, homens corajosos o suficiente para enfrentar todos os gigantes que se levantassem. Não importava o tamanho do gigante. Lembra lá atrás, quando a gente leu que quando se levantou Golias, como os homens temeram, todo mundo teve medo, viu o gigante, não imaginava como iriam vencer aquele gigante. Todos os homens de guerra temeram. Agora se levantam outros 4 gigantes e os homens que estavam ali enfrentaram esses gigantes e venceram. Quer dizer, é essa batalha, pessoal, é essa formação, melhor dizendo, de discípulos, porque batalhas virão e outros terão que enfrentar também as suas batalhas. Chega uma hora que você não conseguirá enfrentar certas lutas e outros terão que tomar o seu lugar e enfrentar essas batalhas, e cada um terá a sua batalha. Davi não ia reinar para sempre, ele precisava de pessoas corajosas que tivessem disposição para enfrentar. Então é isso que nós temos que enxergar aqui. Através de nós temos condições de influenciar outras pessoas e formar discípulos, homens e mulheres, que enfrentem também as suas lutas, enfrentem os seus gigantes e possam prevalecer. E aí no capítulo 22, fala aqui sobre o cântico, né, de Davi, é muito legal. Depois vale a pena você ler esse cântico de Davi, porque ele começa falando: o Senhor é meu rochedo, versículo 2, né, meu lugar forte, meu libertador. Ele fala aqui no versículo 7, estando em angústia, invoquei o Senhor, e ao meu Deus clamei, do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Quer dizer, Deus sempre atento, né, àquilo que Davi clamou, pediu a ele, e tantos outros versículos. Esse cântico é muito forte. No versículo 16, ele fala que pelo sopro do vento das suas narinas, né, abriram-se os mares, as águas. Quer dizer, com o sopro do nariz de Deus, não foi nem um sopro da boca, né? Só esse ventinho que sai às vezes do nosso nariz foi o suficiente para abrir os mares. Deus é muito grande, pessoal, e se Ele é tão grande, por que se sujeitar a problemas tão pequenos, tão insignificantes perto de Deus? Haja a sua fé, reaja. E Ele diz, né, e me retribuiu, versículo 25 eu separei só para a gente terminar, e me retribuiu conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Quer dizer, o que aconteceu com Davi foi fruto do que ele fez, da sua atitude, do seu comportamento. E é isso que eu quero que você entenda. Como que eu vou clamar: ó Deus, me responde, me atenda, se eu não fizer a minha parte? Eu preciso fazer a minha parte. E ele falou, ele me retribuiu, quer dizer, o resultado que veio na minha vida foi pelo aquilo que eu fiz, que eu plantei. Eu fiz a minha parte, Deus fez a dele. Saiba disso, se você fizer a sua parte, a parte de Deus com certeza Ele vai fazer, tá bom? Curta, comente, compartilhe. Se você gostou desse vídeo, se inscreva para você assistir os próximos, tá bom? Que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.